Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o professor Silvano Barbosa. Fala galera! A sua fiel assistente, a Eusébia Matoso. E o nosso convidado especial desse episódio, Jorge Custódio, está conosco. Fala galera! Jorge Custódio é sargento da Reserva do Exército Brasileiro. É formado em Gestão de Segurança e Ordem Pública com MBA no Programa de Formação de Líderes pela Fundação Dom Cabral. MBA em Gestão de Pessoas, certificado Green Belt Lean Six Sigma, certificado em Ciências Políticas e Estratégicas pela ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. É membro da ASIS International, atuando na coordenação do Comitê de Prevenção de Perdas da ABSEG, Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, da ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, e vice-presidente do Conselho Consultivo da CESP, o Conselho Empresarial de Segurança Pública pela FEComércio, lá de Goiás. Muito bem-vindo, Custódio. Obrigado pelo convite. E o nosso tema de hoje será ROC, Risks Operation Center. Custódio, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no CTcast. E antes de a gente entrar nesse tema, contar pra galera o que é o ROC, conta pra nós, quem é o Jorge Custódio? Obrigado, Kleber, Silvano. Honrado aí pelo convite, mais uma vez. Por tantas pessoas que passaram aqui que eu tenho muita admiração e respeito. Muito obrigado aí pelo convite. O Jorge Custódio é o filho do seu Sérgio e da dona Luísa, com 44 anos, casado, filho mais velho de 3 irmãos. Eu tenho uma filha de 5 anos. Eu estou nesse segmento há mais ou menos 26 anos de caminhada. Eu comecei, como a maioria dos meus colegas, através das Forças Armadas, onde eu tive a honra e o prazer de servir durante 8 anos da minha vida, e depois eu segui servindo no meio privado. Eu passei por alguns grandes grupos econômicos do país, um deles onde eu iniciei a minha carreira, eu fiquei por quase 12 anos trabalhando. Foi uma escola muito grande para mim naquele momento, trabalhar com grandes pessoas, grandes profissionais. E eu lembro que quando eu cheguei nesse grupo econômico, eu acho que eu nunca contei isso em nenhum lugar, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, que eu na universidade, quase se formando, muitos anos, né, nas Forças Armadas, eu encontrei um gestor, um mestre, né, que disse a seguinte palavra para mim, logo no início, né, da minha trajetória nessa grande empresa. Vimos grande potencial em você e espero que você não nos decepcione. Já jogou uma tonelada, né, um caminhão de areia nas nossas costas e ainda falou assim, você vai ser vigilante. Eu falei, mas como? Acabei de vir da associação estudando, né, com todo... Vai ser vigilante, vai aprender primeiro o que é. E lá iniciei a minha carreira de vigilante a gestor, nesses quase 12 anos trabalhando. E essa pessoa que eu estou falando é o Eitan. Agradeço muito aí pela referência e por toda a paciência que teve nesses quase 20 anos que a gente está junto aí, direto ou indiretamente trabalhando. Grande Eitan Magal. Quer dizer, então, que a sua história com o Eitan é antiga, então. É antigo, o Eitan está aí com a gente há mais de 20 anos, né? Essa introdução na segurança empresarial, na gestão de riscos, prevenção de perdas, foi através dele, do departamento que ele chefiava nessa grande empresa. Foi anos de muito aprendizado, as pessoas tiveram muita paciência comigo. Um garoto chegando, né, numa grande empresa e sair de lá um gestor formado, um pai de família. Então eu tenho um agradecimento e um carinho por todas aquelas pessoas que tiveram muita, mas muita paciência até esse processo de amadurecimento. Depois eu fui para o mercado, depois de cumprir a minha missão de quase 12 anos, queria fazer outras coisas, né? Depois de missão cumprida, e outros desafios, me peguei empreendendo, fui empreender
né, também através de uma consultoria, mas também com a minha empresa aberta, pagando impostos, vendo o quanto o empreendedor sofre nesse país e que tem muitos desafios, né? Segui com grandes projetos lá também, acredito que pude dar um salto grande na carreira, porque eu acho que o desafio que a consultoria te traz no dia a dia é muito grande, de você trabalhar com diversos projetos, né? Então eu trabalhei desde grandes eventos até a indústria, varejo, serviços. Foi muito desafiador, né? De a gente trabalhar com perfis diferentes, pessoas diferentes. Eu acho que isso sim traz à prova todo o conhecimento que você adquiriu antes de praticar, né? De você estar com o cliente e pôr à prova toda a solução que você está propondo, né? Trabalhar bastante com a venda de resultado. Eu acho que isso trouxe, como profissional e como pessoa, um desenvolvimento muito grande. Depois eu cheguei na atual empresa que eu estou trabalhando hoje, né? Um dos maiores grupos de lácteos, né? De indústria lácteos aqui do país. Um segmento totalmente diferente que eu não conhecia. E estou há 5 anos aqui aprendendo cada dia, desenvolvendo o trabalho aqui de segurança empresarial, a gestão de riscos, fazendo prevenção de perdas também, de certa maneira. Então, o Custódio, resumidamente, esses 26 anos de trajetória, passa por essas fases que eu contei para você agora. Muito legal, Custódio. E aí, já entrando no tema, eu queria que você contasse para nossa audiência, por definição, o que é um ROC? Nós estamos falando muito de inovação, né? Rock e inovação é Elvis Presley. Adorei. E o nome veio a calhar também, né? É muito legal. E a gente está falando muito de inovação e a segurança, ela é planejada há 5, 10 anos, né? Então, há 5 anos atrás, quando a gente iniciou o trabalho e já pensando nos próximos passos, esse era uma unidade importante para o desenvolvimento das metodologias que a gente queria trabalhar e também para elevar o nosso nível dentro da corporação, falando em agregar valor, falando em posição estratégica, falando em novos negócios. Então, o ROC é Risk Operation Center, né? Nós estamos falando de uma unidade de riscos dentro da empresa. Se a gente parar para pensar hoje, fazer uma referência com o que nós temos no mercado, as centrais de controle, né? É exatamente esse ponto, Custódio, que eu queria pegar, porque o pessoal, né, tem muitas siglas, CCO, Centro de Controle Operacional, Centro de Controle Integrado, e aí vem o ROC. Qual que é exatamente essa diferença? O ROC, ele veio para, junto com uma metodologia, olhar a empresa de uma maneira horizontal, focado em riscos, focado em continuidade do negócio, de uma maneira preventiva. A gente tem, pelo menos a maioria dos que eu conheço no mercado hoje, trabalham de uma maneira reativa, né? E o ROC veio para trazer um conceito totalmente diferente. 90% das suas atividades são preventivas e 10% reativas. Esse é o primeiro diferença do ROC para os outros centros de controles que a gente tem. Inclusive, também temos os centros de controle operacional, mas eles ficam abaixo do ROC na corporação. Então, o ROC vê a corporação de uma maneira horizontal, por cima, focado nos riscos operacionais da empresa e na continuidade do negócio, para aí sim gerar valor. Acredito que é uma maneira disruptiva da gente ver esses centros de controle, né? Como eu já disse para vocês, é bem diferente do que a gente está acostumado. E dentro desse centro de controle, a gente entende que ele faz um papel de guardião dos riscos, né? Dentro da empresa. Guardião das normas e procedimentos da empresa. Tudo aquilo que está escrito, que foi treinado e capacitado, porque a gente, com inovação e com tecnologia, a gente também precisa de pessoas, a gente precisa de CPF, e ele entra bastante com esse foco. Sabendo que a gente tem todo esse mundo de Big Data, de informações, né, com os nossos stakeholders, com as outras áreas, ele faz essa interligação muito importante, transformando os dados em inteligência. Então, dentro desse centro de controle, a gente tem os pilares de qualquer empresa ou de qualquer indústria, que são safety, security, meio ambiente, qualidade. E aí você pode inserir cyber, produção, armazenamento, logística, a segurança dos executivos, matéria-prima. Então, toda a cadeia produtiva de uma empresa, ela, dentro das suas conformidades, ela segue para o ROC, que é corporativo e vê a empresa
de uma maneira horizontal dentro da empresa. Muito legal, Custódio. Quando a gente fala que ele está num nível acima, eu queria que você comentasse como é que você enxerga o uso da tecnologia no ROC. Ela é fundamental, né? A tecnologia é fundamental porque através dela a gente vai ter um alcance maior dentro da corporação. Nossos departamentos de segurança, gestão de riscos ou de prevenção de perdas, eles são muito enxutos. A gente costuma de falar aqui em hard scout, né? Em pequenos. Esse tipo de unidade te traz um alcance muito maior usando as tecnologias. Pensando que a gente tem vários sites espalhados no Brasil, ou várias lojas, ou várias fábricas, dependente do segmento que a gente está falando, através da tecnologia e metodologia o ROC chega. Então, subsistemas de controle de acesso, CFTV, alarme, sistemas de comunicação, sistemas de segurança de informação, rastreamento de veículo, os IoTs, né, a internet das coisas, com softwares de integração de risco e compliance, com RPs, com sistemas de balança, né, e rastreamento de notas fiscais, gerenciamentos de riscos de logística e outros sistemas que a gente pode ficar falando aqui, que a maioria dos gestores já tem hoje, né? Eu acho que o início desse projeto ROC ele pode ser muito simples, porque qualquer gestor de segurança hoje tem qualquer desse subsistema que a gente está falando, né? Então, se está determinado ali as conformidades que ele acha importante para a continuidade do negócio, para atender as áreas, ele pode usar esses subsistemas que ele já tem. Logicamente que o perfil para trabalhar nesse centro de controle, a gente recomenda que seja analistas, né? Então, um perfil analítico para, né, ser multitarefa, saber ler relatórios e transformar essas informações para levar os indicadores ou as informações para quem toma decisão na empresa. Ô Jorge, agora uma pergunta. A vantagem do ROC é simplesmente você ter tudo num lugar centralizado, ter uma visão geral maior, ou a capacidade dele gerar dados? Porque são duas coisas que a gente pode entender até de uma forma diferente, né? Uma coisa é eu poder ter todas as frentes na minha mão, mas se elas não estiverem integradas, os dados que eu vou ter, eles vão estar compartimentalizados também. Então, eu vou ter um trabalho muito maior para conseguir entender a árvore de verdade. Agora, quando eu tenho sistemas totalmente integrados, ou o mais integrados possíveis, né, a gente consegue concatenar melhor esses dados, gerar estatística, ter um BI funcionando em cima disso tudo. Você entende que são coisas diferentes ou são só passos diferentes, né? A gente começa de um lado para ir para o outro e obrigatoriamente a integração total é o final? Ou não? A gente consegue parar um passo antes e trabalhar de forma satisfatória? A gente costuma falar aqui na indústria que é uma fatia de mussarela de cada vez, né? Eu concordo com você, a gente sempre buscar a integração. Mas se a gente pensar que na maioria das empresas a gente tem aquela matriz de risco que está engavetada ou que é visitada a cada 6 meses, 1 ano, que os pontos da matriz estão lá, são visitados, a gente quer buscar aqui uma frequência nesses pontos, de maneira simples. Logicamente que quanto mais integração, melhor. Mas na construção, se partindo do princípio, do início com a matriz, a gente já tem um alcance muito grande. Porque os benefícios, a gente está falando do ROC, que são, além da preservação de vidas, ativos, informação e imagem, a questão dos colaboradores, sabendo que tem um ponto focal dentro da empresa para levar as informações de baixo para cima, a questão de reduzir despesa, perdas, a questão de seguros, né, com a questão da tecnologia, aquilo que a gente fala sempre, onde a gente pode colocar a tecnologia, vai ter que ter tecnologia, onde tem obrigatoriamente a intervenção humana, vai ter que ter intervenção humana. Né? Mas essa balança está subindo, cada vez mais tecnologia e menos intervenção humana. E agregar valor sem trazer lucratividade, ela é complicado, né? Então, aumentar a lucratividade também, né? Se eu combato aqui as perdas, né, através do ROC, eu vou aumentar a lucratividade. Garantir a continuidade do negócio, o funcionamento dos equipamentos, né? Se a gente tem um processo que eu estou todos os dias offline ou online, olhando aquilo que está acontecendo, e geralmente a gente vai, nessa metodologia, no passado, olhar como foi feito aquela conformidade que está prescrita por norma, por qualquer outra regulamentação. A gente está falando muito de ESG também, a questão do meio ambiente e a sociedade também pode contribuir, principalmente na indústria, com a questão de as represas de água ou as estações de tratamento. Manter o nível de qualidade também, se preparar para a eventualidade, por que não? Porque a todo momento a gente está aprendendo com as não conformidades. As conformidades elas vão para um plano de ação para começo, meio e fim, ou vai ser um treinamento que vai ser gerado, ou vai ser gerado algum tipo de investimento, ou ela vai ajudar
né, como justificativa do gestor para dar um investimento, porque a todo momento ela vai criando dados, né? Conforme a gente já vem conversando. E para trazer, acho que o principal, e desenvolver uma consciência de cultura preventiva na organização. Se todo dia a gente está vendo um processo e esse processo não está sendo feito de alguma maneira correta, e a gente encaminha isso para o responsável, sabendo que ele tem que dar uma resposta para aquilo, automaticamente a gente, com o tempo, vai criando uma cultura preventiva. Então, acredito nas integrações, mas por partes, e acredito também que o benefício do ROC em relação ao que tem aos outros centros de controle, ele é gigantesco, porque nós estamos falando de negócio, né, de continuidade do negócio. E de riscos, né? Principalmente quando falamos na indústria alimentícia, né, Custódio? Risco de contaminação cruzada, riscos que são bem específicos e que entram de uma forma muito poderosa nesse processo também, né? É interessante você falar isso, porque a gente costuma dizer aqui o seguinte, dentro da metodologia que a gente trabalha aqui do BRP. A gente entende que é como se fosse a terceira dimensão do risco, né? Tem impacto e probabilidade que a gente ouve muito no mercado, mas a gente entende que tudo começa pequeno. Então, se a gente tem um risco pequeno que está todo momento ali batendo, uma hora esse risco ele vai se tornar a realidade, ele vai acabar acontecendo, né? Com essa vulnerabilidade que a gente tem. Então, a metodologia, através do ROC, também vem de encontro disso, para mostrar que pequenos riscos traz um problema para a organização, e o ROC tem esse papel de goleiro, né, de guardião, para mostrar isso para os stakeholders. E Custódio, quando a gente fala na indústria, a gente fala muito em padronização. E aí você tem, por exemplo, a ISO para poder nortear e dar diretrizes, né, para as ações, para os processos. Quando a gente fala no ROC, pensando aí que temos na audiência muitos gestores, muitas empresas que nos escutam. Qual uma diretriz que o ROC utiliza que seja ali, não que seja uma receita de bolo, né? Mas que tenha um norte, que tenha um trilho para que eles possam eventualmente implantar um ROC nas suas empresas. Sensacional. A gente acredita que se você abre qualquer tipo de empresa hoje, você já tem uma série de exigências que você tem que cumprir. Uma série. Independente de qual empresa você vai abrir. Se é uma indústria, se é um varejo, se é serviços, você tem uma série de obrigatoriedades legais para cumprir. E algumas normativas. Esse é o ponto de partida. Pegar essas normativas, essas obrigatoriedades que você tem, pegar o que tem mais impacto no negócio e começar através delas. Isso é um grande pontapé inicial que você pode ser feito. O outro é que a gente já deu aqui como exemplo, que a gente fala da matriz de riscos das empresas, né? Que na maioria delas ficam engavetadas e consultadas a uma periodicidade longa de tempo. Ela pode ser utilizada no dia a dia como um norte para se iniciar. E aí, conforme você vai avançando e construindo essa relação com as áreas de negócio, você pode aumentar esse catálogo que a gente chama de conformidades, né? Ele tem outras conformidades no dia a dia dele, no trabalho dele, que precisa ser vistas, que também não está nesse processo que eu acabei de falar, que pode enriquecer muito o trabalho. São os olhos, né, daquele gestor, principalmente que quando ele está dormindo, quem está olhando aquilo para ele, né? O ROC traz essa profundidade dentro do trabalho e da gestão. Cara, agora, grande pergunta. Como fazer isso no board? Como levar para a diretoria? Como conseguir converter, né? Chegar do ponto A ao ponto B, onde você tem essa liberdade hoje? A gente entende que a gente começa pequeno, né? Principalmente na segurança. Hoje, se você tiver um analista, uma planilha de Excel e acesso à rede, você já consegue começar a trabalhar. De maneira simples. Se você começar olhando 5, um de cada frente de trabalho, de cada pilar, ou começa pela própria segurança mesmo. A gente pode olhar. Né? Você provavelmente tem SLAs com o seu parceiro de negócio. Pega os SLAs, né, os pilares mais importantes dele e coloca para o ROC visualizar e verificar. Que o trabalho do ROC é fazer verificações 24 horas por dia, online e offline. Começa dentro de casa. Pela segurança mesmo. E com os recursos que você tem. Então, acesso à rede, um computador, um analista, já dá para iniciar. E uma planilha Excel. Sistema de CFTV, a maioria ou quase todos têm. Subsistema de controle de acesso. Se a gente pensar que hoje, a gente já falou isso em outras oportunidades, né? Aquela história dos brigadistas, né? A gente tem 200 brigadistas treinados, mas quanto realmente a gente tem agora, se a gente entrar no controle de acesso?
Quem faz esse tipo de exercício? O Rock pode fazer. Pode concentrar qualquer outras vencimentos de licenças e qualquer outras atividades. Eu acho que partindo desse start muito simples, fica muito mais fácil convencer o executivo na implantação. Começamos aqui, muito simples. Uma mesa, uma cadeira, e começando a trazer os resultados, as não conformidades, e aí você já começa a ter já indicadores, uma coisa bem simples, e depois parte para o board, e depois você parte para a questão dos KPIs, né? Ou até fazer BIs depois. Mas a gente começou muito simples, com a planilha Excel. A ideia é trabalhar com o que você já tem, para poder dar o start inicial, mostrar para o seu executivo quanto você pode agregar de valor, e aí sim você dá um salto maior. Eu tenho um filme que eu adoro, eu acho que eu já vi várias vezes ele, por sinal, né? Tem acho que uma semana a última vez que eu vi ele de novo. Chama-se Moneyball, o Homem que Mudou o Jogo. Não sei se vocês dois já assistiram. É um filme sobre beisebol. Cara, eu adoro esse filme porque ele trata muito disso, né? Ele fala muito a respeito disso. Então, ele trata da ficção do que o achismo se embasava, né? O que o pessoal, os olheiros achavam que era o importante num jogador para poder compor o time. E aí o cara começa a trabalhar estatística pesada, é scout, é número mesmo, para chegar no resultado objetivado, né? Eu acho que segurança tem muito disso, e essa curva que você fez aí, essa curva que essa geração de gestores está fazendo, é muito embasada nesse tipo de coisa, é muito legal, né? Que é a medição. O Kleber tá até sorrindo enquanto eu falo isso, né? Que é medir, contar, aferir, contar. É muito legal, cara. Ô Silvano, lá no filme, uma coisa que chama atenção é que o manager, naquele momento, ele assumiu uma responsabilidade imensa com o resultado. Ele acreditou que os números, de fato, trariam um resultado. E o começo, ele foi relativamente negativo, né? Para quem estava olhando, inclusive, com as derrotas. Ralou para começar, né? Exato, ainda assim ele foi persistente. A hora que começou, aí estourou e fez sentido. E aí todo mundo olha, né? Nossa, né? Deu certo, sorte, né? Deu sorte. Você teve sorte, né, Custódio? Trabalhando bastante, a sorte aparece, né? Agora, Silvano citou um filme. A gente, então, vai entrar no momento mergulhando no conhecimento. Custódio, a indicação de um livro, um filme ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes? Eu costumo ser bastante curioso, né? E procurar coisas fora do segmento. Acho que isso dá bastante inspiração, a gente busca sinergia, né? Aumenta a nossa criatividade. Então, eu vou pelo último que eu terminei de ler, que é do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Me identifiquei muito. Eu já li outros livros dele. É uma linguagem simples, tem insights muito bacana, muito inovador. Ele pega coisas fascinantes de histórias do Martin Luther King, do Steve Jobs e outros que passaram aqui, faz esse link. É muito bacana. É um livro útil, tá? Não é um livro que você entende, que você vai ler, é cansativo, aquela coisa, é útil. Ele serve como para referência para você fazer outras coisas. Um livro sensacional e um autor também magnífico. Então Simon Sinek, toda a bibliografia dele eu recomendo, acho sensacional. E esse Comece pelo Porquê é muito inspirador para quem tem pessoas e tem equipes aí para trabalhar. O Rafael Takei, que já esteve conosco, grande amigo do Silvano, que eu tive a honra de ser apresentado, fala muito, né, desse livro com o próprio Ikigai e a questão de propósito e os porquês é muito legal. E a gente está falando aqui sobre inovação, né? Inovar também é você fazer diferente o que é feito por todos. O rock está aqui, uma maneira que as pessoas já têm, só que a gente faz de uma maneira diferente. Então foi buscar inspiração nos colegas da TI, nos colegas do safety, nos colegas da prevenção de perdas, para colocar tudo isso dentro de uma panela, né, vamos dizer assim, para sair o Risk Operations Center. Ô Silvano, falando em inovação que o Custódio falou, que semana foi a semana passada, hein? Semana da inovação. Rapaz do céu, eu tô, assim, ó, foi muito emocionante.
Foi muito emocionante porque a gente recebeu aqui pessoas que a gente gosta muito e admira, como o Caio, nosso CEO, e como o Chris, nosso fundador do CT, mas a gente também recebeu pessoas que são ícones, né? Pessoas que em teoria seriam intangíveis, inalcançáveis por nós e que prontamente, né, se disponibilizaram para bater esse papo com a gente. Então, poxa, poder ter um bate-papo aí, imagina vocês que falaram diretamente, só fiquei no red carpet ali, poder conversar com aquela galera, com o Gustavo Caetano, com o João Kepler, com a Luísa Helena Trajano. Meu Deus do céu, cara, é fantástico isso. É, uma semana de muito aprendizado. E para você que está ouvindo o podcast e quiser acessar, todos os episódios dessa Semana da Inovação ficaram gravados, estão lá na playlist do YouTube, né, Silvano? Exatamente, é só você conferir e ver todo o bate-papo que rolou. É imperdível. Se você não viu no dia, não tem problema. Vai lá agora e vê. É isso aí. E também teve a participação do Custódio no nosso Café com Segurança. Ele já esteve conosco lá. Já foram mais de 360 episódios do Café com Segurança transmitidos ao vivo todas as manhãs em dias úteis, né? De segunda a sexta, das 8 às 8h45, lá no canal do YouTube do CT Segurança. Momento Passo do Gigante. Custódio, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Jorge Custódio. No meu caso, eu acho que também na maioria de algumas outras pessoas, o nascimento do filho, ele é um divisor de água na nossa vida, né? Um filho te traz uma visão, como eu vou dizer aqui, como olhos de luz, né? Para você olhar a vida, né? Então, a partir desse momento, eu olho a vida de modo completamente diferente. Profissional e pessoal, a partir desse momento que eu fui pai, né? Por tudo que envolveu o nascimento da Maria Júlia, minha filha, né? Que hoje tem 5 anos. Os compromissos, eles continuam, mas a responsabilidade com a família, ela aumentou. Então, os planos de vida, eles também, a longo prazo, eles mudaram, são diferentes. Eu acho que esse foi um momento que mudou totalmente a minha vida e o olhar que eu tenho para o mundo, para minha família nessa construção, né? Quem é pai sabe o que eu estou falando aqui agora. Muda muito a questão dos nossos e reforça muito também nossos valores que a gente tem de vida e a paixão e tudo que a gente tem que a gente faz no nosso dia a dia. Com o nascimento do filho, ele potencializa muito esse sentimento, né? Te dá gás para trabalhar, te dá, né, uma motivação muito grande para tudo que a gente vai fazer. E esse foi o meu momento. Eu tive essa experiência, meus 2 filhotes estão, um com 18 e um com 23. Normalmente a gente fala que a gente ama o nosso cônjuge, mas a gente sempre é aquele amor esperando alguma coisa em troca. Com os nossos pais a gente ama, mas a gente também tem a questão da reciprocidade. Mas com filho é uma coisa, quem realmente tem sabe o que é doação. Pura e integral, né? Você não espera nada, às vezes só um sorriso, um olhar paga tudo, né? Momento mergulhando de cabeça. Custódio, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Custódio mergulha de cabeça? Eu gosto muito de esportes coletivos eu gosto bastante, tenho uma paixão muito futebol, vôlei, basquete, eu gosto muito de esporte, acompanho menos do que gostaria, né? Gosto muito e também tenho uma paixão por automobilismo, tive a oportunidade de, vamos dizer assim, brincar, né, em alguns autódromos aí no Brasil, mas eu tenho uma paixão por esporte e velocidade muito grande, é uma das paixões que eu gosto muito quando eu não estou trabalhando, me traz saúde, revigora minhas energias, né? Gosto muito disso. Bom, para um cara que acorda 5 horas da manhã para correr, cara, a gente vai falar o quê, né? A gente tinha que pegar o Custódio e o Colete, cara. E o Colete. E trancar num quartinho. Falar assim, vocês vão ficar aí até voltar ao normal. Boa, Silvano. Grande Custódio, meu amigo, tudo bem? Uma honra ter você aqui no CTcast. Enfim, não consegui estar aí com você ao vivo, mas não poderia deixar de te mandar uma pergunta, porque obviamente é um prazer poder te escutar.
Deixa eu te perguntar o seguinte, você com toda a sua bagagem, desde o Exército, todas as associações que você participa, né, comandando a parte de segurança de uma mega empresa, conta pra gente o seguinte, como que você vê o avanço do nosso segmento quando a gente hoje chega e fala que somos essenciais, né? Como que você vê a evolução dos profissionais no nosso segmento? A inclusão da tecnologia, né? Olhando tudo esse ponto, tecnologia, gente, a percepção por parte dos clientes mudando, das empresas, na opinião e na visão do custódio, quanto os profissionais estão evoluindo dentro do segmento de segurança e o quanto mais você acha que a gente consegue ir ou para onde a gente tem que olhar para continuar esse processo de evolução. Conta aí para a gente. Um abraço, meu amigo. Vamos lá, da satisfação também estar falando com você e agradeço pela pergunta. Eu acho que depois de tudo que aconteceu, é o momento que todos nós dos segmentos estávamos esperando, que é a pandemia e pós-pandemia, né? Eu acho que foi uma oportunidade ímpar para dar contribuição para as empresas. Eu entendo que grandes profissionais oriundos de outras áreas estão migrando para a segurança. Não é aquela coisa de antigamente que era só profissionais que vieram das Forças Armadas ou das Forças Policiais. Tá, isso traz muita mixigenação para o segmento. Então, tem gestores novos chegando de outros segmentos, de marketing, de administração, né? Não é só as pessoas do direito. Então, isso traz uma riqueza muito grande para o segmento. E cada vez pessoas mais jovens, com uma formação melhor, e isso traz para o segmento e para as empresas uma vantagem competitiva muito grande. Hoje, na minha visão, eu entendo que a segurança, gestão de riscos ou prevenção de perdas, ela se tornou um pilar estratégico, justamente porque as empresas entendem que com a sua lucratividade menor, esse é um pilar que pode contribuir bastante. Se eu estou reduzindo as perdas, eu automaticamente consigo contribuir com a lucratividade. E esse olhar, essa visão, o olhar para a governança e a linguagem do executivo. Então, hoje o gestor não está só preocupado e focado na parte operacional. Ele precisa e deve entender do negócio. Então, entendendo do negócio, ele tem condição de debater com os executivos, de olhar a governança e trazer o valor e agregar o valor que as empresas precisam. A tecnologia está aí para ajudar. Cada vez a gente vai ter times menores. Futuramente, a gente entende que os analíticos, a internet das coisas, vão cumprir muito das tarefas operacionais que a gente precisa de olhos e ouvidos humanos hoje. Isso vai só potencializar o desenvolvimento do gestor nas grandes empresas. Custódio, hoje tem uma sigla, né, nesse mar de letrinhas que a gente navega, uma sigla nova ganhando importância, que é o ESG, a questão ambiental como um todo. E onde você hoje está trabalhando, isso também tem uma importância muito grande, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso e como é que vocês estão atuando nisso. Como é que você diretamente vê isso? Eu acho que não tem para onde correr. Eu acho que as empresas já faziam alguma coisa, a maioria delas, e as outras estão buscando. Algumas empresas têm uma pegada maior, né, para sustentabilidade, né? Não vou falar aqui que foi só uma mudança de nome, como a gente lê por aí, não, mas tem um propósito novo também com o ESG, e ele vai muito de encontro que nós estamos falando aqui com o ROC, porque ele exige uma série de conformidades, né? Se a gente tratar o ESG como mais uma normativa que tem que ser cumprida, né, que agrega valor dentro da corporação, vai ter muita carne, vamos dizer assim, entre aspas aqui, para o ROC trabalhar. Então, eu entendo que ela é mais uma oportunidade que a segurança empresarial e a gestão de riscos têm para agregar valor dentro do seu segmento hoje. Custódio, antes de a gente finalizar com uma pergunta do Christian Visval, ele também não está participando, mas deixou aqui uma pergunta super importante para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ser um membro da ASIS International e o quanto isso contribui dentro do networking dos gestores de segurança. Eu acredito que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer gestor, independente do nível que ele esteja. As nossas atividades hoje aqui são baseadas em orientações da ASIS. A gente trabalha muito com o ESRM, né, que é o Enterprise Risk Manager, que norteia todo esse processo de envolvimento da segurança
junto com as áreas de negócio, né? Entrar dentro das áreas, ser um processo estratégico, ter apoio da alta direção, né? Ter plano diretor de gestão de risco, centralizar o controle das informações, né? A conscientização e o endomarketing e a integração no processo de transformação digital. Então eu entendo que as associações são primorosas, ela te dá a ferramenta, acabei de exemplificar uma aqui, te traz a experiência de outros gestores, tem programa de mentoria, é uma coisa acessível e te propõe uma reflexão muito grande para você trabalhar, né? O grupo é um grupo que já tem muitos anos de desenvolvimento aqui no Brasil, é um grupo acolhedor, as pessoas trocam informação de verdade mesmo, tem de altos gestores e altos executivos a quem está iniciando a carreira. Eu vejo como primorosa qualquer tipo de associação e essa existe como referência aqui no Brasil e no mundo, né? A principal associação de segurança que a gente tem para trabalhar. E eu recomendo, faço parte e agrega muito para o dia a dia do gestor. Bacana, e você tocou também as associações locais também, que dão uma contribuição gigante para o segmento, e um abraço para todos os amigos da ABSEG, da ABRAP, deixar essa nossa mensagem de apoio. Sem dúvida, eles são primordiais, faço parte das duas. Também está todo o aprendizado, apesar de focar especificamente em alguns segmentos. Também tem uma metodologia muito interessante, a ABSEG de certificação, biblioteca e outros trabalhos de apoio muito interessantes. Tenho grandes colegas lá, né? Um abraço a todos eles, e a ABRAP com uma proposta executiva muito bacana, muito interessante. Eu estou aprendendo muito com eles também, sem dúvida. As associações, ela traz uma bagagem e um conhecimento muito grande para o dia a dia do gestor. Custódio, como não podia deixar faltar também a pergunta do nosso querido Christian, né? Que é uma das mais fundamentais de todos os programas do qual ele participa. Vai lá a pergunta do nosso chefinho. Grande Custódio. Meu brother, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Ufa! É muito fácil. Eu acho que o principal canal que a gente tem para conversar é através do LinkedIn, jorge.custódio. Então, eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todos os contatos, né? E o que precisarem aqui. E se tiver o que não tiver ao meu alcance também, a gente vai procurar ajudar. Custódio, agora, para a gente poder fechar aqui e terminar com chave de ouro, manda uma mensagem aqui para a galera que está ouvindo. Vamos lá. Eu queria aproveitar também o momento, além da mensagem, deixar o meu agradecimento. Eu acho que aqui eu falo por algumas pessoas, né? E eu acho que é sempre importante a gente explanar isso. Então, acho que o CT, o trabalho é fantástico, é disseminação pura de conhecimento. Acho que nunca a gente teve tanto conhecimento disponível na palma da mão, fácil, né? É um trabalho disruptivo, é um trabalho inovador de vocês, tá? Parabéns aí pela toda a dedicação e o trabalho de vocês com essa ferramenta, tá trazendo e tá dando voz a muita gente. Eu acho que isso é muito importante. Agradecer também a família, agradecer ao time, acho que as pessoas que a gente trabalha, super comprometidas, agradeço muito a todos eles, essas empresas que eu citei aqui, passei, muito obrigado por todos. A cada lugar eu tirei um pouco de aprendizado e amadurecimento, e eu não podia deixar de agradecer a muitas e muitas pessoas, aos times da consultoria, aos times de parceiro de negócio, né? Os parceiros aqui, eles são fundamentais para o dia a dia, e eles sabem de que eu estou falando, né? De diversas atividades que a gente tem hoje. É muito importante não deixar meu muito obrigado de verdade para todos eles, para essa construção dessa ideia, desse propósito que a gente deu para eles acreditarem e a gente está seguindo. Sobre a nossa mensagem final, eu costumo sempre falar que menos competição e mais cooperação no nosso segmento. É assim que a gente vai seguir forte, é assim que a gente vai ser cada vez mais essencial, é assim que a gente vai alcançar grandes voos nos mercados. Menos competição e mais cooperação, galera. Um abraço. Sensacional. Custódio, super obrigado pela tua presença, pela tua participação, pela tua contribuição no segmento, e obrigado para você também, ouvinte, que está semanalmente conosco aqui no Fala, galera!